Muito obrigado, Daniel. Saúdo os membros da mesa, a sua pessoa. E bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui nesse congresso que homenageia o professor Ricardo Lobo Torres, com quem eu tive o prazer de conviver durante muitos anos no âmbito da BDF, fora dela. E também parabenizo a BDF, a pessoa do Gustavo Brigagão, por esse evento. Realmente é um prazer ver a BDF sempre aonde o Gilberto olhou a canto, aonde os ex-presidentes, Condorcet Rezende, Agostinho Tavolaro, quiseram vê-la, sempre na vanguarda do direito tributário, e a plateia tudo que aconteceu até agora e vai acontecer nos próximos dias, ele mostra que, efetivamente, a BDF tem um papel fundamental na disseminação do direito tributário. Bom, Fernanda, eu gostaria de iniciar minha palestra. Ela está conversando. Fernanda, desculpa, não que você esteja conversando aqui, eu queria iniciar minha palestra te dizendo que tem um aplicativo que você... Quer dizer, na verdade, é uma loja totalmente virtual. Eu descobri essa loja em Vitória, no Espírito Santo, mas aqui hoje, acionando, como eu estive em São Paulo no fim de semana, eu vi que também tinha no Itaim. Então, é uma loja que você chega na porta, tem assim, por favor, se cadastre, cadastre seu cartão de crédito, claro, e acione quer dizer, o leitor no leitor da loja, você entra, a porta abre, e nessa loja você tem todos os produtos com os códigos de barra, você vai comprando, no final você fecha a sua cesta, vai embora, e mais adiante você recebe uma nota fiscal, com ICMS incluso, e pronto, acabou a operação, não houve intermediação de nenhuma pessoa, você simplesmente pode fazer isso a qualquer hora do dia. Então, quer dizer, já existe no Brasil a evolução da tecnologia nos acompanha. Aí depois eu pensei, bom, mas se tivesse alguém que tivesse feito esse aplicativo, você pudesse comprar em todos os supermercados, né? Então, você chega, é um aplicativo universal. Acho que aí haveria também uma prestação de serviço, em que esse aplicativo teria direito a uma remuneração, que estaria sujeito ao ISS, prevejo. Bom, mas aí o tema é um tema que eu já lido há muitos anos, que é a questão da tributação do software. Tributação da tecnologia, na verdade. Mas por que eu escolhi exatamente falar sobre o software hoje? Porque eu já vi situações que se encaixavam perfeitamente no tema dessa palestra, quer dizer, do tema do painel, né? Que envolve ICMS, IPI, ISS, novos conflitos. Aí vocês podem dizer, pô, IPI? Não, a gente está aqui só sempre discutindo situações em que houve incidência de ICMS, ISS, qual é o conflito, é municipal, é estadual? Não, mas o software também gera discussão sobre uma possível incidência do IPI. E aí a gente tem que voltar ao tempo e lembrar que, hoje em dia, todo mundo fala em streaming, né, fala em download, mas, primordialmente, quando você tinha só mainframe, né, os grandes computadores, digamos assim, o software era contido em fitas que lembravam mais aquelas carretéis de filme 35 milímetros, em que as pessoas tinham que carregar como em malas próprias para o deslocamento. E, evoluindo, né, chegou ao tempo do disquete, depois do CD, e quando os computadores pessoais, os PCs, começaram a ser difundidos, você tinha essas mídias para poder fazer a gravação no disco rígido e poder usar um programa. Agora, na ocasião, a forma de você poder
fazer esses... Ou era na compra, você já comprava o computador, já dizia, ó, tem isso, 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 que está incluído. Não tivesse incluído, você teria que ir numa prateleira, e nessa prateleira você veria todos os softwares que tem disponíveis, ou se diria aplicativos, né, teria disponíveis. E então, só que estavam em caixas. E estavam em caixas grandes, coloridas, e você, claro, quando você abria, tinha muito papel, espaço vazio, e ali uns disquetes, depois um CD. Então, isso, claro, que favoreceu que a tributação, assim, em um primeiro momento, se mostrasse como sendo pelo ICMS, porque ele estava, digamos assim, oferecido numa forma física, né? Mas, de certa forma, o Oswaldo já passou aí pela questão aí do conflito de competência, né? Então, acho que não preciso repisar esse ponto, mas, quer dizer, basicamente, você tem a Constituição Federal definindo que a União cabe tributar o IPI, né, através do imposto, através de sobre produtos industrializados, aos estados a tributação da circulação de mercadorias pelo ICMS, e aos municípios a tributação da prestação de serviços pelo ISS. E vou repisar esse ponto, né? A lei complementar deixa claro, né? Esse é o ponto primordial sobre que poderia ter dirimido todos os conflitos com relação ao software, né? A discussão de conflito não deveria existir, que é que, salvo se estiver expressamente ressalvado na lista, você não tem incidência do ICMS. É só e exclusivamente do ISS. E, quando você lê o item 1.05, que trata do licenciamento, cessão de direito de uso de programas de computador, naquele item subitem da lista, você não tem nenhuma ressalva, ao contrário do que acontece, por exemplo, na 14.01, que você tem os serviços lá de lubrificação, limpeza, etc., que, ao final, está escrito, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. O Oswaldo também tocou nesse ponto com bastante maestria. Opa, o que houve aqui? Bom, e aí vou começar com a questão do IPI. A Receita Federal, por via interpretativa, ela andou autuando contribuintes, fazendo incidir o IPI sobre licenciamento de software. E isso, na ocasião, envolvia não só softwares gravados, mas também já existiam também softwares, objetos de download. E como que essas autuações se davam? Essas autuações se davam, e podem estar se dando ainda, a partir de simplesmente se aplicar a alíquota do IPI sobre toda a receita de licenciamento de software. Ou seja, se a empresa digamos, estivesse fazendo incidir o ISS sobre o licenciamento de software, como seria o correto, a Receita Federal ela fazia incidir o 15% de IPI, salvo engano, agora não me lembro da alíquota especificamente. Então, isso, é claro que causou digamos assim, uma discussão bastante ampla, sobretudo no âmbito da Associação Brasileira de Software. Toda a indústria ficou muito preocupada, né? E é claro que o fisco ele tentava fazer que houvesse incidência, dizendo que havia um aperfeiçoamento, havia assim, um beneficiamento, ou seja, o disquete, o CD, ele foi, digamos, aperfeiçoado.
e, com isso, haveria incidência para consumo, e, com isso, haveria incidência do IPI. E a lei do software, né, ela deixa claro que você não vende o software, esse é o primeiro ponto. Você a comercialização, se a gente pode usar essa palavra, ela se dá por meio do licenciamento, ou seja, há o licenciamento do software através de um contrato de cessão. Então, e não existe a transferência de propriedade. Você simplesmente dá a cessão do uso. A pessoa tem o direito ao uso por um tempo pré-determinado ou enquanto aquele software for tecnologicamente utilizável. Isso aqui, inclusive, a tecnologia ajuda a quem desenvolve, porque chega um momento que o software precisa ser atualizado, precisa ou até ser trocado por um outro que seja mais eficiente, né? E durante o que eu só acho que, infelizmente, os slides que eu transmiti foram os slides que serviram como base para o final. Aí eu até peço desculpas, porque ele está num formato assim tão sem que haja, digamos assim, uma separação que permita a vocês a ver melhor. Mas acho que a mensagem que eu queria dizer era com relação ao IPI, que realmente a incidência do ISS, ela excluiria a incidência do IPI. Inclusive porque até a própria Constituição, quando ela admite que possa haver a incidência concomitante do ICMS e do IPI, ela não faz essa ressalva com relação ao IPI. Então, ao meu ver, essa tentativa de tributar o software pelo IPI, ela acabou que não deu certo. E, efetivamente, eu acho o slide que eu enviei, infelizmente, não foi o que está gravado, infelizmente, não foi o correto, mas eu vou prosseguir sem os slides, se vocês me permitirem. Então, restaria, então, discutir essa questão da incidência do ICMS ou do ISS. Como visto, a própria lei complementar, ela estabeleceu que, salvo quando houvesse a ressalva, não aconteceu a ressalva, na questão do licenciamento de software, só há a incidência do ISS. Quanto a isso, você não haveria dúvidas. Então, a tentativa do Estado de tributar o software pelo dobro da mídia, valor da mídia, ou por qualquer outra forma, ela não encontra fundamentação legal nem na Constituição, nem na lei complementar. Então, restaria a tributação pelo ISS. E aí, voltando àquela história que nós, quando começou a minha exposição sobre a forma como os softwares eram gravados antigamente em grandes rolos de fita, etc., e como eles eram comercializados. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao ter a oportunidade de lidar com a questão, né, naquele julgamento que o ministro Sepúlveda Pertence foi o relator, ele concluiu que poderia haver incidência do ICMS sobre o software de prateleira, né, mas muito mais visualizando uma questão de que, efetivamente, eles eram oferecidos como um produto. Mas a lei de software era clara, né? A cessão se dá pelo contrato de licenciamento. E isso excluiria a comercialização. Você não está se fazendo circular um software, você simplesmente está fazendo a cessão do uso dele. O STJ ele já tinha se manifestado anteriormente em 2 julgados pela incidência do ISS. E depois, sobre a égide da Lei Complementar 116, certamente, se o Supremo viesse a ser instigado sobre essa questão,
eu entendo que a posição deveria, certamente será revista, inclusive porque atualmente você já não tem mais quase a figura do meio físico contendo o software. E o software, hoje em dia, o download se dá completamente, quer dizer, a transmissão se dá completamente sob download ou sob streaming, dependendo de qual a utilização que você vai dar para ele. E, concluindo, já que meu tempo acabou, no julgamento, principalmente do leading case, que o professor Tavolaro foi o patrono da causa, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria, veja bem, não houve unanimidade, houve maioria, entendeu que não haveria a incidência do PI sobre licenciamento de software. E eu acho que agora cabe também aos tribunais superiores consagrarem também que a incidência do tributo sobre licenciamento de software é do ISS. Bom, muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez a BDF a oportunidade de estar aqui.